amor? Tava organizando as coisas aqui. E eu... Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline Turquiai, sou professora especialista em esculturas humanizadas em biscuit, vivo disso há mais de 5 anos e de uns tempos para cá eu me ajudando centenas de mulheres que querem fazer o biscuit humanizado perfeito e ganhar dinheiro com o biscuit sem sair de casa. E o tema de hoje é fofinho ou humanizado? Qual o melhor tipo de biscuit para quem quer ganhar dinheiro sem sair de casa? Qual será que é o melhor tipo de biscuit para quem quer ganhar dinheiro sem sair de casa? Manda para mim no chat se vocês têm alguma opinião sobre isso. E aí, galera, quem que é novata, novato, quem já é veterano, quem é aluno? Só para esclarecer, novato e novata é quem nunca participou de uma live nossa, tá aqui pela primeira vez. Veterano é quem já, e veterana, né? É quem já participou de alguma live nossa, pelo menos um encontro. E as alunas podem mandar um hashtag família aí nos comentários pra gente saber que vocês estão aí com a gente. É muito bom ter todos vocês conosco. E aí, meu amor, tá tudo rolando bem? Tudo certo? Gente, pegou eu no começo cantando aqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Primeira coisa que a gente precisa analisar é o seguinte: o que é o biscuit fofinho? E o que é o biscuit humanizado? Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Chega às vezes algumas mensagens para mim no direct, falam assim, Carol, você fala tanto do fofinho, o que é o fofinho? Como que é esse biscuit? Como que é esse estilo de biscuit? O fofinho, ele é... Primeiro vamos falar dos humanizados para vocês. Os humanizados é a modelagem em biscuit, que você pega as características de quem você modela ou do que você modela. Por exemplo, eu vou fazer uma pessoa, eu vou pegar as características da pessoa. Eu vou fazer um pet, eu vou pegar as características do pet. Vou fazer um personagem, pego as características dele. É basicamente isso. O biscuit humanizado é quando você pega as características da referência que você está usando e transmite ela para a modelagem. Já o biscuit fofinho, você faz um estilo mais bonequinho, com um rostinho mais redondo, um pouquinho maior, um corpinho mais fininho, mais delicadinho, mais pequenininho, e aí você não pega tanto as características daquela modelagem que você está fazendo. Você pode fazer algumas semelhanças, como cabelo, roupa e tudo mais, mas é algo mais cutie, né? Mais fofo de fato. E é biscuit também, tá? Basicamente, essa é a diferença entre o biscuit fofinho e o biscuit humanizado. Deu para entender até aqui? Deu para entender tudo certinho? Então, vamos continuar com o nosso conteúdo. Existe uma grande confusão no mundo da modelagem em si, que as pessoas acham que elas precisam começar no mundo do biscuit fofinho, para depois, como se fosse um degrau evolutivo, para depois começar a modelar os humanizados. É como se fosse assim: eu preciso ganhar uma certa experiência na modelagem do biscuit fofinho para depois partir para os humanizados. E isso não necessariamente é verdade. Por quê? Quando você está fazendo o biscuit fofinho pensando no degrau evolutivo para partir para os humanizados, você está ali dispondo de um tempo seu, estudando ou modelando os fofinhos e acreditando que isso vai fazer com que você evolua para os humanizados. Quando você quer modelar o biscuit humanizado, peças humanizadas perfeitas, você precisa estudar esse estilo de modelagem. Você precisa partir para o estudo do biscuit humanizado. Carol, beleza. Então você falou que se eu sou totalmente iniciante, não modelo nada ainda, então eu não preciso começar nos fofinhos para depois partir para os humanizados, certo? Certo, exatamente isso. Você pode já, se você é totalmente iniciante, começar já no mundo dos humanizados e aprender as técnicas dos humanizados e, além de tudo, usar essas mesmas técnicas para modelar depois peças fofinhas, personagens, o que você desejar, porque a base da modelagem dos humanizados, ela te prepara para modelar qualquer tipo de coisa, porque um dos princípios mais fortes norteadores dos humanizados é a observação, tá? E aí, o que acontece? Então, Carol,
Se eu já sou artesã, se eu já trabalho com biscuit, ou se eu já faço por hobby, mas eu faço estilo fofinho, então, será que eu também posso fazer os humanizados, já que você falou que eu não preciso necessariamente começar nos fofinhos? Também pode. O que vai acontecer nesse caso? Quem já modela um biscuit fofinho só vai ter mais intimidade com a massa, com algumas técnicas. Apenas isso de quem ainda não modela nada. Se você já modela fofinho, ou faz lembrancinhas, ou trabalha já com o biscuit de alguma forma, você também pode começar a estudar e se aperfeiçoar nos humanizados numa boa. Não tem problema nenhum e isso não vai ser um empecilho para você de nenhuma forma, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu quero ver o que vocês estão pensando sobre o biscoito fofinho. Eu sei que tem bastante gente iniciante que está com a gente e acredita que isso é um degrau que a gente precisa evoluir, né, dessa forma, e não é assim. Quando você faz as técnicas do fofinho, pensando nessa evolução dos humanizados, você só está adiando o seu estudo, o seu aperfeiçoamento dos humanizados. Quando você já modela o fofinho e quer também fazer os humanizados, você está tendo uma oportunidade de ter um portfólio maior no seu ateliê. O que é portfólio, Carol? Portfólio é quando, por exemplo, eu tenho vários tipos de peça para oferecer para o meu cliente. Assim você consegue sempre dar mais chance para fechar a venda, mais oportunidade para ganhar dinheiro com o biscuit. E um acaba que pode ser um complemento do outro, tá? Com as técnicas dos humanizados, você faz o biscuit fofinho, numa boa. Com as técnicas do fofinho, não necessariamente usando as mesmas técnicas você vai fazer o humanizado. Você vai ter que buscar estudar, se aperfeiçoar, se aprimorar nessas técnicas específicas. Mas se você quer fazer os dois no seu ateliê, é muito legal, é muito interessante, porque você pode criar um leque de opções para o seu cliente. Você oferece a escultura humanizada, você oferece o fofinho, você oferece a personalização, personagens, um modelo mais cut. Você pode criar o que você quiser no seu ateliê. Isso é muito bom, tá? É muito bom, é muito interessante. As técnicas dos humanizados, elas te permitem, quando você já modela o biscuit fofinho, as técnicas dos humanizados, elas te permitem melhorar mais ainda o seu trabalho. Por quê, Carol? Vou explicar por quê. Deixa eu só tomar um golinho de água. Hoje eu troquei a caneca para o pessoal parar de ficar brigando comigo por causa da minha caneca linda dos cactos. Depois você pode ler os comentários para mim, tá? Por que as técnicas dos humanizados permitem que você faça ou do zero, ou para quem já modela o biscoito fofinho, te permite que você aperfeiçoe cada vez mais o seu trabalho. Para quem já modela e está aí com a gente, quantas vezes o seu biscuit fofinho, o seu topo de bolo tombou? Inclinou para frente, inclinou para trás, deu aquela entortadinha, ou às vezes caiu por completo. Porque existe, por exemplo, uma técnica no mundo dos humanizados que se chama estrutura. E isso faz com que o seu trabalho fique muito mais firme. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trouxe algumas peças para mostrar. E aí, amor, você acha que eu mostro essa peça aqui? Nossa. Pode mostrar? Essa peça aqui é uma das peças que a gente estuda no método, só que essa personalização de cabelo aqui é criação. Ó, observa que ela tá totalmente de pé na base, ó. Eu não tô segurando ela, tá vendo? E ela ainda tem uma inclinação com a perna, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, dá pra ver no YouTube? Dá, né? Ó, tá vendo? Por que ela tá de pé assim? Eu lembro uma vez que eu coloquei ela numa live, e aí alguém falou assim, meu Deus, como que você deixa essa peça de pé desse jeito? Ela tá de pé assim por conta da estrutura, que é uma das técnicas que a gente trabalha nos humanizados. Também, né, tem algumas outras coisinhas que a gente aplica, mas a estrutura em si, ela tá me permitindo uma peça assim, paradinha, de pezinho, bonitinho, na pose que eu desejo. Antes de eu entender essa técnica dos humanizados,
Era assim que eu fazia a estrutura do biscuit. Ó, essa peça aqui foi feita com palitinho de churrasco, era para ser minha mamãe e o meu padrasto. E na época que eu fiz ela não parava de pé, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Coloquei o palito lá de churrasco, comprido, ó, sem estrutura, sem forma, sem nada. E aí, olha a diferença. E aí, como que eu fiz para ela parar de pé? Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas eu estiquei a calça da minha mãe, ó, na peça, e colei nessa madeira aqui para ela firmar mais a peça. E por que eu sofri tanto para fazer esse trabalho aqui? Porque eu não tinha as técnicas do humanizado. Eu brinco que essa foi a minha primeira tentativa de escultura, né? Mas ela é um biscuit fofinho, ó. Não tem, né? Tá, ela é bem fofinha. Não tem, ela tem os traços da minha mãe, no caso, o uniforme, o cabelinho loiro, do meu padrasto também. Tinha um óculos, mas o óculos caiu, ó, só tem um arame fincadinho aqui na cabeça. Mas a técnica do humanizado me permitiu sair de uma escultura assim, de um trabalho assim, para um trabalho muito mais detalhado, mais firminho, mais todo trabalhadinho. Mas isso não significa que eu não vou usar as minhas técnicas dos humanizados para fazer um estilo de trabalho fofinho. Eu, particularmente, acho lindo o trabalho. Só que eu posso agregar valor. E eu posso... Antes você não conseguia, né? Antes eu não conseguia. Eu tentava de várias formas fazer um... Lembra que eu falava para você que eu queria entrar no nicho das noivas, que eu queria fazer bastante topo de bolo? E eu tentava fazer aquele estilo mais fofinho, mais cut, e eu não conseguia. Porque eu não tinha técnica de modelagem, né? Que desse para agregar valor e para modelar a peça do jeito que eu queria. Aí eu tentava, gente. Eu fazia tipo a perna num rolinho, dobrava, rezava para ela ficar de pé, ficava torcendo para ela não tombar. Porque assim, era muito difícil para mim, porque eu não tinha essas técnicas, não só de estrutura, mas de modelagem em si, de observação e tudo mais que as técnicas dos humanizados podem te permitir fazer. E hoje, ó, eu faço, por exemplo, um casal de noivinhos assim, lindo, maravilhoso, estilo fofinho, com as características da pessoa e para de pé bonitinho, ó, na base. Entende? E ele tem um estilo único, né? Um estilo único. Não tem tipo assim, esse é o estilo tal, esse é o estilo tal. Não, ele é um biscuit que ele lembra mais um pouquinho, mas é um estilo único. Com as características da pessoa, um detalhe a mais no vestido e tudo mais. Por quê? Eu só consegui isso com as técnicas dos humanizados, né? Então, assim, os humanizados, ele é uma grande oportunidade, é um leque gigantesco de opções para que você crie o que você quiser no seu ateliê, inclusive os fofinhos. Eu acho lindo, incrível esse tipo de trabalho. Igual o Luiz falou, eu não conseguia antes. Você lembra como que eu ficava frustrada? Eu lembro que eu ficava aqui no ateliê vendo um monte de trabalho por aí, ficava super frustrada, né? Não conseguia modelar. E hoje, graças aos humanizados, eu posso fazer qualquer estilo de fofinho que eu tenho vontade de fazer. Além disso, você pode, por exemplo, criar muitas coisas, opções no seu ateliê. Você pode, por exemplo, usar as técnicas do humanizado para fazer um trabalho menor e oferecer para o seu cliente também. Por exemplo, ó, bustos. Não sei se vocês já ouviram falar em busto. Já ouviu falar em busto, amor? Busto? Eu já. Ah, já? Esse aqui é da Jojo que eu fiz. E você pode fazer um tipo de trabalho assim também. Personalizar um busto, que é uma peça menor. Esse aqui é uma peça que está em construção, eu trouxe para vocês verem. Ó, é uma senhora, vai ganhar alguns detalhes ainda, mas é um busto também. Dá para você criar bonecas, coleções, o que você desejar criar com as técnicas do humanizado, inclusive os fofinhos. Fazendo assim, tendo assim a oportunidade de aumentar cada vez mais o faturamento do seu ateliê. Porque se você tem um grande portfólio de peças, o seu cliente tem opções para escolher um trabalho que ele deseja comprar. O seu cliente tem a oportunidade de escolher uma escultura, um busto, um estilo mais fofinho, uma peça inteira de corpo todo, e aí varia do que você quer focar aí no seu ateliê. Mas as técnicas do humanizado, ela te permite fazer tudo isso, esse leque de opções,
e ainda ter um faturamento no seu ateliê muito maior. Carol, quero bater os tetos de 3 mil, quero bater 5 mil por mês. Os humanizados vão te permitir isso, porque você consegue detalhar mais e mais e mais as peças e fazer vários tipos de modelagem diferente no ateliê, igual eu mostrei pra vocês. Eu vou deixar as peças aqui na minha frente, eu gosto quando elas estão aparecendo. Casal de noivinho, um estilo mais realista, um busto. Aí varia do que você quer fazer. Casal de noivinho mais fofo, né? E o que você quiser modelar. Além do que, gente, deixa eu só tomar mais um gole de água, que tá muito calor aqui. Eu tô com uma sede. Tá quente mesmo. A minha água evaporou. Ó, o que a Erika mandou? As técnicas de observação fazem toda a diferença para todo tipo de trabalho, com certeza. Não sei se vocês viram a live de ontem, mas ontem eu estava usando um brinco maravilhoso que a Erika me mandou, feito com técnicas de observação também, né, Erika? Manda aí que eu quero saber. Um brinco de orquídeas realistas, maravilhoso. Humanizadas. Gente, as técnicas do humanizado agregam tanto valor na sua modelagem, tanto as fofinhas quanto as humanizadas em si, que a gente tem alunas que estão usando as técnicas dos humanizados nos trabalhos delas e estão vendendo mais, estão conseguindo melhorar cada vez mais os seus trabalhos, mesmo nos estilos mais fofinhos. Por exemplo, a Carliane me mandou uma mensagem no WhatsApp, se quiser eu até mostro a foto aqui pelo celular. E ela fez um trabalho que é o seguinte, funciona assim o trabalho que ela fez. São peças grandes para decoração de mesa, né? Ela fez vários tipos de trabalho para uma cliente, para o aniversário e tal. Eu acho que era o tema Jardim Encantado, se eu não me engano. Tinha os caracóis, os passarinhos e tudo mais, coisa mais linda do mundo. E ela me mandou uma mensagem falando que ela só conseguiu fazer aquele tipo de modelagem graças às técnicas dos humanizados. Porque antes disso, ela não conseguia estruturar, por exemplo, as peças. Ela não conseguia montar uma escultura grande. Ela não conseguia fazer esse tipo de trabalho. E graças às técnicas dos humanizados, ela consegue hoje fazer esse tipo de trabalho e atender os clientes. Inclusive, ela falou para mim que dobrou o valor das vendas no ateliê dela. Então, assim, agregou muito valor ao trabalho dela e permitiu com que a Carliane, nossa aluna, como que é o ateliê dela? Mimos da Gata, é o Instagram dela, se vocês quiserem conhecer, Mimos da Gata. Eu não lembro o Instagram de todas as alunas, mas algumas eu consigo lembrar ainda. E ela falou pra mim, ela falou assim, Carol, antes de eu aprender as técnicas dos humanizados, eu não conseguia fazer esse tipo de trabalho, eu não conseguia atender esse tipo de encomenda, eu não ganhava o que eu tô ganhando agora. Agora eu consigo, com as técnicas do humanizado, fazer esse tipo de estruturação de peças maiores, sem tombar, sem ficar, né, caindo, ou entortando, ou rachando. E isso é possível para você também. Isso é possível para você que já faz o biscuit fofinho e quer aprender uma nova técnica, a técnica dos humanizados. E isso é possível para você que está começando do absoluto zero e não tem experiência nenhuma com o biscuit. O biscuit fofinho, ele não serve de degrau para os humanizados. Quem já modela, tá tudo bem, você já tem intimidade com a massa, já vai ter as ferramentas, tá ótimo. Mas para quem ainda não modela nada, você não precisa passar um tempo estudando os fofinhos para depois aprender os humanizados. Que é o caso, assim, que muitas pessoas acham que precisam, né? E aí se bloqueiam, né? Falam, não vou fazer agora não vou estudar agora não vou modelar agora não. Deixa, eu vou primeiro passar um tempo estudando os fofinhos para depois fazer os humanizados. Sendo que às vezes nem é esse o desejo delas. Quem faz já o fofinho fica naquela, eu vou continuar aprendendo mais e mais e mais peças fofinhas no intuito de melhorar a minha modelagem, de passar para o próximo nível. Mas na verdade, não vai ser fazer mais e mais fofinho que vai te fazer passar não para o próximo nível, mas modelar coisas mais complexas, sabe? Na verdade, vai ser estudar os humanizados que vai fazer com que você consiga fazer peças mais complexas, mesmo que sejam fofinhas. É igual o exemplo que a gente deu ontem. Às vezes você quer fazer uma peça do Rei Leão, por exemplo. Um cenário. Um cenário, um diorama, alguma coisa. Estudando os humanizados, você vai estudar observação e estruturação, por exemplo. São duas bases de estudo dos humanizados.
E com esse estudo, você vai conseguir modelar peças complexas, mesmo que sejam fofinhas. Sim. Um não é melhor que o outro, de forma alguma. Mas só que o estudo que você faz dos humanizados vai dar um verdadeiro grau no seu fofinho. Sim, com certeza. É importante você falar isso, que um não é melhor que o outro, que as pessoas às vezes podem entender errado, né? A gente não tá falando que um é superior ao outro, nada disso. É exatamente o que ele falou. Quando você faz as técnicas dos humanizados e aplica ela nos seus fofinhos, por exemplo, você tem aperfeiçoamento de técnica, você agrega mais valor ao seu trabalho, necessariamente porque você consegue observar, pegar as características e algumas técnicas de modelagem. A Edinalva mesmo, ela postou lá na comunidade do método que antes de aprender as técnicas dos humanizados, ela sofria para fazer um topo de bolo do tema Safari, que foi o tema que ela postou, né? Hoje, com as técnicas do humanizado, ela fez um topo de bolo que ficou lindo e maravilhoso, todo de pezinho, cheio de detalhe, e a cliente amou. Inclusive, a Edinalva tá fazendo peças incríveis, né? Foi a Edinalva ou foi a Graciane? Foi a Edinalva que fez o topo de bolo Safari, né? Foi. E ela tá fazendo peças incríveis, assim. E a Edinalva mesmo é um exemplo, ó. Ela estuda, tá aperfeiçoando as técnicas, tá aprendendo as técnicas dos humanizados, agrega valor ao seu biscoito fofinho, aos topos de bolo, tá agradando mais os clientes e tá modelando também peças humanizadas, né? Sim, ela fez o Homem-Aranha esses dias. Nossa, o Homem-Aranha ficou legal. sensacional, sensacional. Ela fez o filho dela também, né? Foi, aham. Gente, ela fez a cadeirinha de roda dele, ficou riquíssima em detalhes, o rostinho, o cabelo. Sabe o que ela contou pra mim? Que ela pegou alguns pedacinhos de fio do cabelo dele pra colocar nos cílios, ficou sensacional, sensacional. Tudo com as técnicas do humanizado, tá vendo? Ela fez as esculturas humanizadas, ela tá fazendo trabalhos humanizados e ela também ainda faz trabalhos fofinhos. Não tem por que você fechar esse leque de opções se você já modela o fofinho, tá? E se você tá começando agora, aprendendo as técnicas humanizadas, você é capaz de modelar o fofinho também. E aí vai de você, se você quer ou não, né? Fazer esse tipo de modelagem. Vai do que você quer trabalhar. Muitas pessoas acham... Eu vou falar agora das meninas e dos meninos que já modelam os fofinhos, né? Muitas pessoas acham que quando começa a estudar os humanizados, tem que largar tudo, jogar tudo pro ar, parar de confeccionar o que já confecciona, parar de vender o que já vende, para focar apenas no humanizado e ficar, né, fechado aquilo. Mesmo que você queira focar apenas nos humanizados, você tem um tempo de aprendizado, você tem um tempo de adaptação. E aí você pode continuar fazendo os fofinhos, as peças que você já vende, enquanto você estuda. E aí acontece tudo isso que a gente falou, essa bola de neve positiva. Você agrega valor aqui, você ganha mais cliente aqui, você vende mais aqui e você tem maiores faturamentos ali, tá? Então vocês não precisam jogar tudo pro, ai meu Deus, vou começar a estudar humanizado agora, vou parar tudo que eu tô fazendo. Não, você pode unir o útil ao agradável e ficar cada vez melhor e mais craque nas suas modelagens, tá? Eu trouxe umas pecinhas que eu fiz, que eu achei que tava lá no espelho e eu arranquei. Eu arranquei. Tem gente pedindo pra você aparecer, amor. Antes de eu aprender as técnicas humanizadas, eu fazia, né, meus biscuits, eu vendia, né, pouquinho, mas vendia. E aí eu tinha uma modelagem, né, que eu arranquei agora no espelho, que eu fiz no espelho nosso, que super antigo, que tá guardado até hoje, ali que a gente usa até hoje, que é uma sereia. E eu trouxe para mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho. Foi uma das minhas, sei lá, tipo, bem no começo, totalmente fofinho, totalmente cut, não tem forma tipo de mãozinha, o rostinho é só uma bolinha achatadinha. Eu lembro que ela eu pintei com canetinha, na verdade não era canetinha, era aquelas canetas que você usava para desenhar, que tem o biquinho durinho, qual que é o nome? Só que eu tinha para escrever, que você usa para desenhar hoje. Não é a Posca. Nanquim? Acho que é nanquim, não sei. Eu lembro que eu não tinha material, tá até colado uns negócios aqui, tá tudo empoeirado. Eu não tinha material e eu trabalhava com o que eu tinha em mão, né?
E eu modelava assim, ó. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Mas era um rostinho achatadinho e super simplesinho, né? E hoje eu consigo, por exemplo, fazer uma modelagem assim, com as técnicas do humanizado. E se eu quiser fazer uma sereia estilo mais fofinho, eu faço também com muito mais detalhamento, uma mãozinha mais trabalhada. Vou fazer um rostinho mais redondinho, que é uma das características do biscoito fofinho. Vou, mas eu vou detalhar mais, vou colocar uma forma que é interessante aparecer, por exemplo, que é no ombro, vou fazer um movimento diferente na peça, vou trabalhar ela. Pode ser um projeto legal, né? Sim, com certeza. Fazer. Tudo isso agrega valor ao trabalho, né? Com certeza, agrega valor. Mesmo você colocando as características do biscoito fofinho, mas com um movimento, com uma estrutura que vai ficar paradinho de pé sem cair. Porque uma das minhas preocupações era o biscoito cair. Porque no fim, para quem vai fazer por hobby, não, mas para quem vai vender, o cliente, ele não vai interessar em saber se é fofinho, se é humanizado, se é realista, se é Funko Pop, se é Tibi. O seu cliente não quer saber disso, seu cliente quer saber da beleza do trabalho. As pessoas vão se encantar pela beleza do trabalho. A não ser quem é colecionador e diz assim, não, eu só coleciono Funko Pop. Ele quer um Funko Pop e acabou, entendeu? Mas tirando essas pessoas, o nosso trabalho, o biscuit, ele é um trabalho muito assim de despertar desejo. E se você tem um trabalho bonito que desperta desejo, para ele não importa se é fofinho ou se é humanizado. A questão que a gente quer colocar é que estudando os humanizados, você vai agregar valor aos fofinhos, entendeu? E vai ter a oportunidade de cobrar mais e despertar mais desejo, que é, no fim, essa é a intenção. Sim, e para quem não está modelando nada ainda, quem está começando do absoluto zero, você não precisa passar um tempo estudando os fofinhos como um grau evolutivo para você começar nos humanizados. Você pode começar já nos humanizados e aprender essas técnicas incríveis. E se quiser fazer o fofinho, tudo bem, não tem problema. Mas você pode começar já nos humanizados, tá? Não é um degrau evolutivo, não é um passo a passo ali de... eu fico tanto tempo fazendo fofinho para depois magicamente fazer o humanizado. Não, você pode começar já estudando os humanizados. Exatamente, né? Ó, o que a Graciane disse aqui, ó. Com as técnicas do curso, eu já consegui modelar pet, pássaros humanizados, Baby Yoda e muito mais. Olha aí, que legal, maravilhoso. Esse dia ela tava fazendo, então, uma ideia, um capacete gigante. Ah, verdade, ela tava fazendo. Né? Verdade. Eu vi que alguém comentou ali em cima que achava que precisava começar nos fofinhos para depois partir para os humanizados. A gente sempre fala que existem muitas coisas no biscoito que são contraintuitivas. E por que contraintuitivo? Porque todo mundo diz uma coisa e aí a gente vem e diz o contrário. Mas cara, a gente percebeu digamos assim, que a gente percebeu que tinha como cortar um caminho, que tinha como fazer de forma mais rápida. E estudando os humanizados, você vai conseguir fazer de forma mais rápida, você vai conseguir encurtar um caminho e vai conseguir evoluir mais rápido o seu trabalho. É isso mesmo. É contraintuitivo, né? Porque a gente está falando ao contrário do que todo mundo fala, e é de fato isso. Teve um encontro nosso ao vivo, que uma das meninas, eu não me recordo o nome que ela estava na live, ela falou que ela foi perguntar para uma outra pessoa do mundo do biscuit se ela poderia começar estudando os humanizados, fazendo humanizado e tal. E essa pessoa falou que ela tinha que fazer o fofinho antes para depois fazer os humanizados. São técnicas diferentes. Com as técnicas do fofinho, não necessariamente, magicamente, você vai fazer o humanizado. Já com as técnicas do humanizado, você consegue fazer humanizado, fofinho, pet, pássaros, igual a Graciane mandou, Baby Yoda, que é personagem, e muito mais. Lembrando que a gente não está falando que existe superioridade, não. É que essas técnicas, elas te permitem ter uma observação mais aguçada, algumas estratégias que você pode colocar ali na sua modelagem, que vai agregar muito mais valor também, tá? Eu falo isso porque era um sofrimento para mim gigantesco, igual eu falei para vocês. Eu fazia as minhas peças, não ficava bom, não ficava proporcional. Eu tentava fazer os meus fofinhos e eles entortavam, caía, tombava. Nossa, quantas vezes eu empilhei coisa em volta das minhas peças, porque como que eu fazia as pernas, por exemplo? Eu pegava, abria a massa na mesa assim, como um tubinho mesmo. Não sei se alguém já fez isso,
mas eu abria como um tubinho e entortava, tipo, fazia um U fechado, lembra? Fazia um U fechado e tentava fazer aquilo ficar de pé. E não é assim que funciona. Existe toda uma base por baixo da modelagem que vai te ajudar não só a deixar a escultura de pé, a peça de pé, ou o fofinho de pé, o topo de bolo, como vai facilitar a sua vida na hora de modelar e vai deixar o trabalho bem detalhadinho, bem bonito, bem aprimoradinho. E aí eu fazia as perninhas assim e ficava pedindo a Deus para que elas não caíssem ou não entortassem. Porque uma massa, uma perna dessa maciça, ela demora para secar, ela entorta, ela tomba, ela não dá estrutura. E aí era aquele sofrimento todo. Aí eu me via naquela situação, igual eu mostrei para vocês aqui, de ter que esticar a massa e colar aqui embaixo, para ver se a peça parava de pé. Não, olha o peso dessa base que eu colocava. Cara, é muito difícil. E nem combina com a não. Para pensar assim. Não, olha o tamanho disso aqui. Enorme. E assim, gente, é importante a gente tratar isso. Porque muitas pessoas se limitam. Um pouquinho mais para lá, ele ficou bem na frente dela. Isso. Foi? Algumas pessoas se limitam. Eu não digo apenas de quem está começando agora, não. Até quem já trabalha com o biscuit, achando que, sei lá, porque faz o fofinho e vai começar nos humanizados, vai ter que largar o fofinho. Ou para quem está começando, vai ter que começar estudando o fofinho. Não. Ambos dão retorno financeiro. E se você pode agregar mais valor, ter um portfólio maior no seu ateliê, ter um leque de opções para o seu cliente dentro do mesmo nicho, que é o biscuit, que é a modelagem, a personalização. Se você pode fazer com que suas peças fiquem de pé, por exemplo, sem tombar em cima do bolo no meio do aniversário, isso é algo sensacional. E isso vai te permitir ganhar mais dinheiro ainda. Então, se você já faz o biscuit fofinho, não se limite. Tenha em mente que a oportunidade de modelar os humanizados vai te permitir também fazer peças humanizadas e agregar mais valor ainda ao seu trabalho. E para quem está começando agora, você pode sim começar estudando os humanizados, tá? Você não precisa passar por esse período de adaptação nem nada do tipo, tá bom? Não se reprima. Não se reprima. Uma coisa legal de falar aqui, ó. A Elizabeth Bressani falou assim: eu modelo há 5 anos e com 1 semana de técnica humanizado tive um crescimento grande que não tive esses anos todos. Olha que show. Né? E é até uma curiosidade, assim, às vezes muita gente pergunta assim, por que o curso chama método 543, né? Só, não é merchan do curso não, tá? É que muita gente pergunta e a gente nunca teve a oportunidade de falar do nome, né? Mas é porque antes a gente falava que o curso, ele te dava uma evolução de 5 anos em 4 meses. Mas é porque a gente se referia a essas pessoas que já modelam faz tempo, né? Como aí você vê que é totalmente verdade, que a Elizabeth evoluiu em 1 semana, na verdade, esses 5 anos. Mas a gente percebeu que algumas pessoas criavam aquela limitação. Então para eu entrar eu já tenho que saber modelar. E não, isso não é verdade. Aí a gente parou de falar essa promessa, vamos dizer assim, e mudamos ali a promessa do curso e tal, e ajustamos mais a realidade dele e das pessoas, né? Sim. Mas é isso, você vê que com o desenvolvimento da técnica do humanizado, você consegue evoluir muito mais o seu trabalho. Com certeza. A Elizabeth que mandou, né? A Mi mesmo, a Milena, ela falou que em 3 meses ela deu um boom no trabalho dela, tanto que ela passou, ela vendia as peças, os trabalhos dela que era o estilo mais fofinho. Eu não lembro se era 100 e pouco que ela me falou, 80, eu não lembro. Mi, se você tiver aí, manda pra mim. Mas ela passou, de R$100 para R$300 o valor das peças dela, 300 e pouquinho, não lembro o valor exato agora. E ela triplicou as vendas dela, assim, batendo faturamentos altíssimos em 3 meses estudando as técnicas do humanizado dentro do curso do método. Então, assim, é totalmente possível, sim. É que a gente não quer deixar de mostrar para vocês que ainda não modelam nada, que vocês também podem, tá? Não se limitem. Vocês que ainda não modelam nada em biscuit ou que faz alguns trabalhos personalizados, por exemplo, com pasta, não importa. Você pode também, com as técnicas do humanizado, aperfeiçoar, começar no trabalho e aperfeiçoando
ele, ao longo dos estudos aí, claro, aumentar os faturamentos do seu ateliê ou começar a ter vendas no seu ateliê para quem está começando agora, tá? A real é que todo mundo um dia começou do zero. Sim. Não tem, assim, às vezes a gente pensa, mas a Carol já faz há muito tempo e as alunas da Carol já estão acompanhando ela faz um tempo e tal. Mas todos, sem exceção, começaram do zero. Sim. Não importa quem, não importa o que essa pessoa faça. Um dia ela começou do zero. E todo mundo tem a oportunidade e a capacidade de começar do zero também. Com certeza, com certeza. É igual eu sempre falo, né? O pessoal vê as fotos das peças e fala assim, nossa, como que ela é, né? Ai, meu Deus, ela faz... Eu recebo muitas mensagens assim, meu Deus, você... só falta falar que tem superpoder, né? Assim, não, gente, eu comecei do zero também. Ó. Entende? Todo mundo começa do zero. Mas com as técnicas humanizadas, eu consigo fazer peças assim hoje. Eu consigo também fazer peças assim. Eu consigo, por exemplo, fazer busto. E consigo também fazer um fofinho lindo, maravilhoso. Faltou o bebezinho aí, né? Então, eu esqueci do bebezinho, verdade. Então, assim, meus amores, todo mundo realmente começa de um ponto zero ali. E vai evoluindo aos poucos, tá? Vai aprendendo, vai aperfeiçoando, vai aprimorando o trabalho. E quando vê, tá aí batendo os faturamentos de 3 mil por mês, tá vivendo exclusivamente do Biscuit, tá? Boa noite, Maria. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Valéria. Pessoal aqui do Facebook que tinha mandado, só agora que a gente viu. É porque às vezes demora pra aparecer pra gente aqui, tá? Ó, super estudo. A Carol começou do sofá. É verdade, Rodrigo. Eu modelava sentada no sofá, toda tortinha lá, com nada de ferramenta. Eu comecei com, tipo, cotonete, palito de dente, tinta guache e uma massa da Acrylex de 500 gramas, branca. E, ó, eu tinha tinta a óleo em casa e eu não aplicava na massa. Por quê? Eu não tinha conhecimento. Eu não sabia, por exemplo, que dá para tingir massa com tinta a óleo. E aí eu tingia com guache. Era aquele sofrimento, porque virava uma geleia, né, a massa. Porque amolece, não chega no tom, vira aquele tendel. E eu sentava no sofá com uma tampa de tapoeira ou tábua de carne, assim, colocava no colo e ficava tentando. Lembra? Tem algumas fotos, eu preciso postar elas para vocês verem. E aí, comecei assim, do nada, do zero, sentado no sofá, igual o Rodrigo falou, com nada de ferramenta. E eu não comecei já fazendo os humanizados, tá? Eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Olha como que eu estruturava o biscuit. Calma aí que eu vou mostrar. Tá vendo esse aviadorzinho aqui? Eu fiz pra você ainda, né, amor? Eu fiz pra ele de presente. Ó. Olha como que eu pincava a cabecinha dele no corpinho. Não sei se vocês conseguem ver, mas é um cotonete cortado. Que era o que eu tinha. E que eu sabia fazer. Então, assim, era assim que eu estruturava. Deixa eu ver se eu consigo enxergar de novo. Aí, foi. É bom que o bonequinho ficou móvel, né? Então, meus amores, não se limitem. Não se limitem. Tem alguma dúvida, meu amor? Tem algum comentário no Instagram, no YouTube? Hoje a nossa live é uma live mais curtinha. Vocês estão acostumados comigo aí com 2 horas de live, né? Meus amores, foi muito maravilhoso estar aqui com vocês. Quer dar algum recadinho, amor? Não. Não? E aí, você vai aparecer pro pessoal? Só daqui uns dias. Fazer suspense. Ai. Só daqui uns dias. Então, foi muito bom estar com vocês, meus amores. Encontro vocês amanhã. Talvez amanhã eu tenha um live mentoria com alunas, 11 horas horário de Brasília. Não tenho certeza, tenho que confirmar. Mas não lembro agora de cabeça todas a agenda. Mas eu deixo o history para vocês, tá? Obrigada a vocês por participarem, por estarem presentes. E é muito bom estar com vocês. E um beijo com muito